Hoje a gente vai pensar um pouco a respeito desse tema, em busca da felicidade. Um tema que a gente deseja bastante, né? Nós como seres humanos buscamos a felicidade mais do que o próprio sentido da vida na prática. Às vezes, filosoficamente não, a gente fica tentando pensar sobre o sentido da vida, mas na prática, aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, as escolhas que a gente faz, onde a gente quer trabalhar, o que a gente quer estudar, com quem a gente quer relacionar, ou quando a gente não quer trabalhar, ou não quer relacionar, ou não quer estudar alguma coisa, normalmente nós fazemos as nossas escolhas baseados na felicidade que a gente quer alcançar. E isso é uma situação, às vezes, muito complicada, porque talvez se eu perguntasse para a maioria de vocês aqui, o que é felicidade para você, talvez você teria dificuldade de responder isso com clareza, de definir isso, não filosoficamente. Filosoficamente, né, a gente tem um monte já de conceitos prontos que a gente toma emprestado, mas pensando naquilo que é na prática, naquilo que de fato é a maneira como você vive buscando felicidade na sua vida. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de definir esse tipo de coisa. E eu queria que a gente começasse com essa pergunta, pensando a respeito disso. O que faz você feliz? Se você pudesse definir as coisas que te fazem feliz, se você pudesse ranquear em uma ordem de importância as coisas que te alegram, o que estaria presente no seu ranking, o que estaria presente dentro da sua maneira de enxergar essa questão da felicidade? Talvez você já experimentou momentos de felicidade na sua vida e você fica sempre tentando voltar para aquele momento. Talvez você já teve algumas situações, alguns momentos na vida que você fala, puxa, aquele momento eu fui muito feliz, eu senti um negócio diferente, como é que será que eu posso voltar até aquilo? Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida desse jeito, sempre tentando voltar a algum tipo de sentimento, algum tipo de vivência, algum tipo de experiência que a gente teve anteriormente. Quando a gente olha e abre uma revista, assiste TV, lê um jornal, convive com as pessoas que a gente convive, nós somos constantemente bombardeados com ideias sobre o que faz a gente feliz. Normalmente, as ideias que nós temos e as coisas que às vezes a gente persegue buscando a felicidade, elas não são fruto de uma reflexão pessoal nossa. Muitas vezes é fruto de propaganda. É fruto de alguém que está vivendo um momento feliz contar para você que está feliz por causa de algum tipo de situação, mesmo que não seja realidade, não seja verdade para a vida daquela pessoa. Normalmente, as nossas aspirações, quando a gente busca a felicidade, elas são voltadas para coisas que são trazidas para a gente ou oferecidas para a gente. E a gente começa a pensar assim, se eu tivesse aquela coisa, aí eu poderia ser feliz. Se eu comprasse aquele carro, aí sim eu seria feliz. Talvez se eu pudesse ter aquele emprego, e aí a gente vai criando uma série de sis, que normalmente são as coisas que a gente começa a buscar, que a gente coloca nas nossas listas de fim de ano para o próximo ano, que a gente coloca em momentos da nossa vida, e às vezes a gente nem organiza isso tão sistematicamente, mas na prática a gente vai buscando esse tipo de situação. A indústria comercial, ela tem criado uma sociedade cada vez mais infeliz. A nossa sociedade hoje, pensando no Ocidente e aí no Brasil, ela é mais infeliz do que as sociedades que viveram e vieram antes de nós. Nós somos mais insatisfeitos do que os nossos pais, os nossos avós e os nossos antepassados. É mais difícil para a gente ter um momento assim de uma alegria profunda, duradoura, do que era anteriormente, porque a indústria que ganha dinheiro com a nossa busca pela felicidade, e obviamente não ganha se a gente alcança a felicidade, porque se você alcança a felicidade, você para de correr atrás daquilo, ela está sempre tentando convencer a gente que aquilo que a gente tem não é, e a próxima coisa que vai ser.
E às vezes a gente entra nesse tipo de vida, nessa roda viva, nesse ciclo interminável, e a gente descobre que a gente não é feliz. E a gente descobre que falta mais uma coisinha para a gente ser feliz. E eu queria que nessa noite a gente pudesse sair daqui com uma certeza sobre a felicidade. Para pelo menos, se a gente não sair daqui feliz, a gente sair daqui no caminho certo para isso. Conseguindo saber aonde que a gente vai encontrar a felicidade. Primeira coisa para a gente pensar sobre isso, a gente precisa substituir essa pergunta. Na verdade, a gente não tem que perguntar o que faz a gente feliz. Nós precisamos perguntar quem faz a gente feliz. Quem faz você feliz? Felicidade tem a ver com quem e não com o quê. E é aí que a gente às vezes tem o nosso problema em de fato conseguir ser feliz. Ter coisas certas e não ter pessoas para desfrutar dessas coisas gera uma frustração muito grande em nós. Na verdade, quando a gente foca a nossa felicidade no quê, a gente vai estar sempre buscando o que mais. Pensa só no celular que você queria comprar e que você achava que se você comprasse aquele celular, você seria feliz. Você queria um celular novo, seu celular estava velho, ultrapassado, ele não servia mais, e aí você foi lá, juntou um dinheirinho, ou fez uma prestação no Ponto Frio, ou na Multissom, e comprou o seu celular. Você ligou o seu celular não é novo mais. Você fica feliz ali um momento, fica alegre, mexe, tem um pouquinho de irritação, porque não consegue entender direito as coisas novas que chegaram ali no celular, pergunta alguém para te ajudar. A hora que você aprende a mexer no seu celular, não é novo mais. Quando nós focamos a nossa felicidade no quê, a gente sempre quer o que mais. Uma forma interessante da gente comprovar isso e pensar sobre isso aqui é a gente olhar para as pessoas que estão morrendo. Tem um versículo na Bíblia que me intrigava bastante lá em Eclesiastes, onde o Salomão ele falava o seguinte: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Eu olhava para esse versículo e falava assim, estranho no mínimo, né? Eu não vou falar que é contra, porque eu fui criado dentro de um sistema que a gente não pode questionar a Bíblia. Deus ficava bravo com a gente, né? Então eu tentava tirar esses pensamentos da minha mente para Deus não descobrir que eu estava pensando isso e, sei lá, não me castigar, não me mandar para o inferno, porque eu estava questionando ele. Mas me incomodava esse versículo. E aí a continuação do versículo fala o seguinte: é melhor você visitar a casa de alguém que está em luto do que visitar a casa de alguém que recebeu um bebê novo na casa dele. Aparentemente é um contrassenso quando a gente pensa na questão da felicidade, por exemplo. O que acontece é que quando a gente pensa a respeito da morte, nós temos um vislumbre muito maior da realidade do que quando a gente pensa sobre o nascimento. Quando a gente pensa sobre o nascimento, a gente tem a ideia de que a gente é para sempre. Quando a gente pensa sobre a morte, a gente descobre que a gente não é para sempre. Então, quando a gente observa normalmente pessoas que estão morrendo, a gente dificilmente, não vou falar nunca, porque sempre tem alguém que quebra a regra das coisas. Eu vou fazer isso aí quando eu estiver morrendo. Mas, normalmente, pessoas que estão morrendo não querem se reconciliar com coisas. Pessoas que estão morrendo não chegam para a pessoa, o filho que está visitando lá, e fala assim: eu queria que você trouxesse aquele tênis que eu amo tanto, porque eu queria passar meus últimos momentos com aquele tênis. Ele não pede para a enfermeira: você podia me levar lá no pátio onde eu estacionei o carro antes de vir para o hospital, que eu quero ter meus últimos momentos com o meu carro. Pessoas que estão morrendo não têm arrependimentos em relação a coisas. Pessoas que estão morrendo têm arrependimento em relação a pessoas. Os arrependimentos, eles são relacionais, eles não são possessórios. Então, quando a gente para pensar um pouco a respeito disso, a gente descobre que o desejo, no fim, de todas as pessoas, esse vai ser o nosso desejo também um dia, é estar em paz com as pessoas. É assim que a gente quer morrer. É assim que a gente quer partir para a próxima etapa. Independente de como a gente acredita que vai ser
a próxima etapa. Nós somos criados por Deus para sermos relacionais. Deus criou a gente assim. Ele colocou isso dentro da gente. Nós somos projetados para isso. Então, quando nós começamos a ter problemas nessa área, a gente não vai conseguir alcançar a felicidade. Por isso eu queria que a gente, voltando para essa pergunta aqui, tivesse uma primeira resposta. Todas as vezes que alguém perguntar para você, o que faz você feliz? Você vai responder, nada. Porque nada faz a gente feliz. Alguém faz. Algo não faz. Quando nós olhamos para pessoas felizes, em qualquer cultura que a gente observe esse tipo de situação, pessoas que são cristãs ou pessoas que não são cristãs, mas que estão felizes, ou quando a gente pensa nos nossos momentos de felicidade, nós vamos descobrir que existe uma coisa em comum a todas as pessoas felizes. Elas têm paz. Pessoas felizes têm paz. Isso traz felicidade para a gente. Pessoas felizes, normalmente elas estão em paz consigo mesmo. Pessoas felizes, normalmente, elas estão resolvidas com as suas imperfeições, com seus problemas, com as suas dificuldades, com a sua história de vida, com coisas que viveu e não foram tão boas, mas ok, foi resolvido, a gente conseguiu. Pessoas felizes estão em paz consigo mesmas. Pessoas felizes conseguem se olhar no espelho, elas não querem ser uma pessoa diferente daquilo que elas estão enxergando, mesmo conscientes de que elas não são perfeitas. Pessoas felizes têm paz consigo. Outra coisa que a gente vai observar em pessoas felizes é que pessoas felizes têm paz com outras pessoas. Pessoas felizes estão bem resolvidas com outras pessoas. Pessoas felizes, normalmente, a gente acha até que elas são meio bobas. Porque a gente percebe que às vezes alguém está fazendo ela de boba, está passando para trás, ou está fazendo alguma coisa, que a nossa reação, a expectativa da gente é que ela se irritasse, que ela brigasse, que ela xingasse, que ela tivesse algum tipo de explosão, e ela está deixando o negócio passar. Ela não está dando tanto valor assim como a gente às vezes olha e quer dar valor para aquele tipo de situação. E às vezes a gente acha até que a pessoa é boba. Ela não é boba, ela é feliz. Para quê? Para que levar tão a sério? Para que implicar tanto? Pessoas felizes, elas têm paz com os outros. E se quiser que isso seja permanente, ou se quiser aprender como fazer isso, se ainda não é uma realidade, pessoas felizes têm paz com Deus. Pessoas felizes, elas entendem que a vida aqui é o começo de uma jornada eterna, e elas estão bem com isso. Pessoas felizes, elas encontraram um propósito da vida. Pessoas felizes, elas conseguiram entender o que Deus quer para a vida delas, e elas estão vivendo aquilo ali. Pessoas felizes conseguiram descobrir a partir do amor de Deus por elas, como ter amor pelas outras pessoas e como se aceitar da maneira como é. Pessoas felizes têm paz consigo, têm paz com os outros e têm paz com Deus. Qualquer decisão que você toma na sua vida que te traz paz, também vai te trazer felicidade. Qualquer uma. Pode ser momentânea, pode ser que você vai ter um dia de paz, uma semana de paz, você vai ter um dia de felicidade, uma semana de felicidade. Ninguém em paz está em paz e infeliz ao mesmo tempo. Pessoas felizes, elas conseguem alcançar esse tipo de situação, e a gente deseja que, alcançando isso, possa ser permanente e eternamente também. Agora aqui está uma coisa que os seguidores de Jesus, aqueles que resolveram levar a sério as coisas que Jesus disse quando ele teve aqui, os ensinamentos dele e o estilo de vida que ele trouxe para a gente viver,
descobriram. Os seguidores de Jesus, ao longo da história, descobriram que paz com Deus cria o caminho para se ter paz consigo e te capacita a ter paz com outras pessoas. É isso que a gente consegue perceber quando a gente entende tudo aquilo que Jesus veio, falou e ensinou. Porque o que Jesus veio fazer foi justamente ensinar, primeiro, como é que a gente poderia ter paz com Deus. Como é que a gente poderia resolver o nosso problema da nossa inadequação em relação a Deus. E depois as outras coisas elas vão encaixando, porque a gente começa a entender a maneira como Deus vê o jeito que a gente tem que se relacionar com as pessoas, o jeito que a gente tem que se relacionar com a gente mesmo. Quando Jesus esteve aqui, ele estava num determinado momento ensinando para algumas pessoas, ele tinha acabado de ensinar algumas coisas teológicas para alguns saduceus lá da época, que era um ramo religioso que existia no judaísmo, na época que Jesus estava aqui. E aí depois que ele termina de ensinar isso, um dos fariseus, que era um outro ramo religioso, e um fariseu diferente, um fariseu que era uma espécie de jurista na época, uma espécie de juiz, meio que um advogado, uma pessoa que estudava e se preocupava bastante com leis. Ele chega para Jesus, ele faz uma pergunta muito interessante para Jesus. Ele pergunta assim: Jesus, qual é o melhor dos mandamentos? Qual é a melhor lei que existe? Na sua opinião, pensando sobre todas as leis, e eles tinham 613 leis no código legal deles, que passava desde leis penais, leis civis, leis religiosas, leis de trato pessoal. Eles tinham lei para basicamente todas as coisas, mais ou menos como a gente no Brasil, mas um formato mais reduzido. Ele chega para Jesus e fala assim: de todos esses mandamentos, de todas essas leis que existem, qual é a melhor? Qual é a lei que o Senhor olha para ela e fala assim: essa é a lei? E é interessante a resposta de Jesus, porque normalmente nós temos problemas com lei. Quando a gente pensa a respeito de lei, normalmente a gente não pensa que é uma coisa boa. Ninguém acorda de manhã e fala assim: oba, mais um dia para eu cumprir bastante leis. Normalmente, quando a gente pensa a respeito da lei, a gente pensa que a lei é alguma coisa que está no meio de onde nós estamos, é a felicidade que a gente quer alcançar. É meio como se fosse assim: eu queria ser muito feliz, mas aí veio uma lei e me proíbe de ser feliz, e me atrapalha, e me impede de chegar lá. E muitas vezes, quando a gente olha para a lei assim como algo opressor, como algo ruim, como algo que está impedindo a gente de ser feliz, a gente corre o risco de não entender o porquê que Deus colocou as leis do jeito que Ele colocou. E aí a gente corre o risco de começar a entender mal, inclusive, quem é Deus. Dependendo da maneira como Deus foi nos apresentado, a nossa ideia de Deus é que Ele está desejando que a gente não seja feliz. Ele está desejando colocar uns castigos na gente, colocar umas provações, umas dificuldades, para ver assim, quem vai passar ali na última situação, e com sofrimento. E às vezes a gente acha que Deus é desse jeito, e a gente começa a enxergar as leis dessa maneira. E aí é interessante que, quando Jesus, então, ele é questionado, lá em Mateus capítulo 22, a partir do versículo 36, a gente tem essa conversa, esse diálogo que Jesus vai ter com esse mestre da lei da época, esse jurista da época, e a conversa começa assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o bom? Qual é aquele que, se a gente seguir, vai estar dando tudo certo? Aí Jesus vira para ele, no versículo 37, e ele começa a responder: ame o Senhor. Imagino que ele pode ter interrompido Jesus e falar assim: não, Jesus, o senhor não entendeu. Estou te perguntando de lei. Ame o Senhor. Não. Leis começam com não. Você não pode fazer alguma coisa.
ame não é um jeito legal de se começar uma lei. Ame é legal de você começar um relacionamento. Amar é você começar a viver com alguém. Não é isso que eu espero de uma lei. Jesus fala para ele: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Isso não parece um mandamento, porque amar é uma palavra boa. Não parece uma lei, porque lei parece ser uma coisa ruim. Amar é uma coisa que a gente deseja conseguir amar e deseja ser amado. Amar é uma coisa que a gente canta nas nossas canções o tempo inteiro. Como que uma lei vai começar com ame? Na verdade, uma lei, ela tinha que ser uma coisa mais ou menos assim. Eu olho para aquela pessoa ali que está me incomodando, eu falo assim: se eu pudesse matar aquela pessoa, aí eu seria feliz. Aí vem a lei e fala: não mate, está atrapalhando minha felicidade. Se eu pudesse roubar o caixa da empresa nesse ano, eu poderia ter um Natal feliz. Aí vem a lei e fala: não roube. Aí está atrapalhando você a ser feliz. Está vendo como é que a lei ela vai impedindo a gente de alcançar a felicidade? Quando a gente olha para a lei, a gente imagina uma coisa mais ou menos assim. Jesus, ele vira para ele, para o mestre da lei, e fala assim: olha, sabe qual que é a melhor de todas? Sabe qual que é a maior? Sabe qual que é a mais importante? Ame a Deus. É como se Jesus estivesse falando para ele assim: olha, Deus amou você muito. Ele deseja que você ame a Ele de volta. Deus, ele deseja profundamente se relacionar com você. Porque quando a gente olha na Bíblia, quando a gente olha a história bíblica como um todo, que às vezes também a gente é ensinado que a Bíblia é um livro ruim, chato, complicado, que vai atrapalhar a vida da gente, difícil de ler, difícil de entender. Mas como a gente olha para a Bíblia, a gente vai fazer uma sinopse da Bíblia, fazer um teaser da Bíblia lá, para fazer um bom resumo. A Bíblia é a história de amor de Deus, de como Ele resolveu ir atrás de nós quando nós o rejeitamos. E Ele nos amou, talvez de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E Ele dá a si mesmo por nós. E é isso que Jesus estava fazendo, Ele estava mostrando isso. O que Ele estava querendo mostrar para a gente é, o que Deus deseja é que você ame Ele de volta. E aí Jesus, ele continua explicando no versículo 38, ele não para por aqui. Ele fala assim: e o segundo é semelhante a ele. O segundo, eu não tenho como te falar de um mandamento importante se eu não te falar desse outro mandamento também. Porque esse mandamento, ele não vive sem o outro mandamento. Não tem como a gente desvincular. Não tem como você fazer o primeiro sem você fazer o segundo. Então, olha, eu preciso trazer para vocês, para você que está me perguntando sobre o mandamento, eu vou precisar falar para você sobre dois, que estão profundamente relacionados entre si. Eles são semelhantes, eles estão em pé de igualdade na maneira como Deus olha para a gente e se importa com a maneira como a gente vive. O segundo, semelhante a esse, é ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus, ele coloca em pé de igualdade. Você tem que amar a Deus. Você tem que amar o próximo. E você tem que amar a si mesmo. Você precisa estar em paz com Deus. E quando a gente vai estudar as cartas de Paulo, quando ele vai tentar pegar essas histórias de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, que às vezes eram mais simples, mais fáceis de entender, mais direto ao ponto. Aí Paulo era uma pessoa assim, mais reflexiva, né? Um teólogo, gostava de dar uma complicada nas coisas simples. Aí ele vai fazer toda uma elaboração a respeito disso, e ele constrói para a gente o que a gente chama da doutrina da reconciliação. E aí, lá no capítulo 5 de Romanos, ele fala assim: quando nós somos justificados pela fé, nós temos paz
com Deus, por meio de Jesus. É o que Jesus está falando para ele aqui. Você precisa ter paz com Deus. Você precisa ter paz com os outros. Você precisa amar os outros. Você precisa gostar de estar junto com os outros. Você precisa se importar com os outros. Você precisa ir até os outros. Você precisa fazer o mesmo movimento que você desejaria que os outros fizessem para você. Mas olha, não basta você fazer o mesmo movimento para o outro que você gostaria que fosse feito para você, se você também não se ama. Porque esse versículo aqui lido por um suicida é perigosíssimo. Porque se ele me amar do jeito que ele se ama, eu não quero que isso aconteça. O que Jesus está tentando fazer a gente entender é que se a gente quer ser feliz, a gente precisa amar a Deus, amar o outro e amar a gente mesmo. A gente precisa estar em paz. Completamente. Jesus, ele nos diz o que é o mais importante. Jesus, ele pega isso aqui e fala para ele e fala para a gente: restabeleça sua paz com Deus. Como é que está você em relação a Deus? E aí eu acho que é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a gente tende a confundir Deus consigo. A gente tende a achar que ter paz com Deus é estar bem com a sua própria consciência. A gente confunde isso bastante. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode estar bem com a sua consciência, você pode estar tranquilo, você pode estar sereno, você pode estar meditando lá no mosteiro budista de Três Coroas, na pura serenidade, e não está em paz com Deus. Porque diferente da gente, que é conturbado, Deus não é. Diferente da nossa sociedade, que é uma sociedade líquida, pós-moderna, de valores relativos, de coisas que não são tão firmes assim, Deus não é pós-moderno. Deus não é líquido. Quando a Bíblia apresenta Deus, ele mostra que Deus é extremamente sólido. Deus é imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. É isso que traz segurança para a gente a respeito de Deus. É isso que traz segurança de que coisas que Ele prometeu 4.000, 5.000, 7.000 anos atrás valem para a gente até hoje. Que Ele não mudou ao longo desse tempo. Que aquilo que Ele disse que ia fazer quando Jesus esteve aqui 2.000 anos atrás ainda está em vigor para o nosso dia de hoje. A questão é que quando a gente olha para Deus como se Deus fosse um reflexo da gente mesmo, a gente consegue achar que a gente tem paz com Deus. Por isso, para a gente entender se nós estamos em paz com Deus, nós precisamos analisar isso a partir de critérios objetivos que nós encontramos na Bíblia. Entender que às vezes Deus quer coisas que quando Ele fala, me incomoda e tira um pouco a minha paz naquele momento, para poder me trazer paz eterna. E às vezes eu preciso entender que eu acho que está tudo bem porque eu encontrei paz interior, mas na verdade não está bem com Deus. O que Jesus está falando para ele é: restabeleça sua paz com Deus, e você pode ter certeza absoluta se você está em paz com Deus ou não, independente do que você sente. Restabeleça sua paz com os outros. Estabeleça um bom relacionamento com as pessoas, um relacionamento de construção, um relacionamento de se importar. E reconcilie-se consigo mesmo. Às vezes a gente precisa. Às vezes a gente se culpa de uma série de coisas. Às vezes a gente se castiga, se pune por uma série de coisas. Quando a gente estuda psicologia, a gente vê milhares de formas diferentes que a gente pode praticar autossabotagem por conta da nossa culpa, por conta das nossas incomodações com a gente. E o que Jesus está querendo dizer é que Deus criou a gente com a capacidade de ser feliz.
Quando Deus nos criou, Ele colocou isso dentro da gente, dentro de cada um de nós. Não existe ser humano na terra que não tenha a possibilidade de ser feliz. A questão é que junto com essa semente da felicidade, é por isso que a gente busca, porque a gente sabe que é possível alcançar, a gente sabe que existe. Junto com isso, Deus apresenta para a gente uma série de maneiras de isso acontecer na prática com a gente. Jesus, ele nos convida a fazer as pazes com o outro, consigo e com Deus, porque no final, felicidade tem a ver com quem e não com o quê. E aí esse é o problema do pecado. O pecado não é algo que também está impedindo a gente de ser feliz. Se eu pudesse pecar, eu seria feliz. O pecado não é uma maneira que Deus achou para manter a gente debaixo de culpa e incomodação o resto da vida. O problema é que às vezes a gente olha para o pecado de uma maneira diferente de como Deus apresenta o pecado para a gente. Lá em Tiago, capítulo 1, tem um versículo que eu acho muito interessante, o versículo 15, que traz uma definição que, para mim, é uma das definições mais interessantes da Bíblia a respeito de como é que o pecado age. Ele é muito prático, porque vai mostrar para a gente a verdadeira situação do pecado na vida da gente. Porque pecado é quando a gente desobedece à lei de Deus. Olha só o que Tiago fala lá no capítulo 1, versículo 15. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, no grego a palavra que aparece ali é a palavra crescido ou se desenvolvido, dando a ideia, uma comparação com o desenvolvimento humano. É aquela coisa, você nasce bebezinho e você vai crescendo até que você chega à maturidade. Você chega no momento que você desenvolveu tudo o que você tinha para desenvolver, você está inclusive fértil para poder se reproduzir. É essa a ideia da palavra grega que aparece ali no consumado, a ideia do crescido. Após o pecado ter crescido, ele gera a morte. Eu acho legal essa passagem porque ela traz a ideia para a gente de que o pecado, quando ele nasce, ele é um bebê. E bebês são bonitinhos. Não importa o que vai virar depois. O bebê é fofinho. O bebê dá vontade de levar ele para casa. E aí o pecado ele nasce e a gente pega ele e fala, que bonitinho, é isso aqui que vai me fazer feliz. É isso aqui que eu precisava. E a gente vai carregando o pecadinho e vai criando ele, vai mexendo com ele, vai achando que é aquilo ali, não sei o que. Aí um dia o pecado cresce. O que eu faço com isso? Mas era tão bonitinho. A gente fazia até filme sobre ele. Ninguém faz filme sobre esse aqui. Essa é a relação que a Bíblia vai apresentar para a gente sobre o pecado. Parece que é legal. Parece que vai trazer felicidade. Mas ele vai crescendo. E ele vai se desenvolvendo. E ele chega à maturidade. E quando ele chega à maturidade, ele mata. Ele mata a nossa felicidade. Ele mata os nossos relacionamentos. Ele mata a nossa vida com Deus. Mata a nossa espiritualidade. Mata os nossos sonhos. Mata as nossas expectativas. E no final, ele mata a gente. É bonitinho, mas vai matar. É isso que Jesus está apresentando para a gente. Essa expectativa de Deus para a nossa felicidade é tentar abrir os nossos olhos quando a gente só está vendo isso aqui ainda. É tentar mostrar para a gente que Ele não quer ser um carrasco, um destruidor de sonhos, um impedidor da felicidade humana. Pelo contrário, Deus deseja que a gente seja feliz. E Ele está tentando o tempo inteiro ensinar para a gente, mostrar para a gente como é que a gente vai poder alcançar isso. Eu queria, para a gente encerrar, que você pudesse pensar
a respeito da sua felicidade. Pensar a respeito do seu desejo de ser feliz, ou da felicidade que você está vivendo nela agora, e que se você está gostando, você quer manter. Quem sabe você pudesse pensar que você precisa tomar algumas atitudes práticas para fazer as pazes com alguém. Porque felicidade é sobre ter paz com o outro. Talvez exista alguém ou alguém que você precisava restabelecer a paz. Não precisa esperar estar no leito de morte para isso. Não precisa esperar estar lá nos últimos momentos para tomar essa consciência. Outras pessoas já tomaram a consciência disso antes da gente. Talvez você precise se reconciliar com Deus. Talvez você não está correspondendo ao amor dele da maneira como ele amou você. Aí você fala assim, é impossível. Não é impossível quando a gente pensa na comparação proporcional, que é isso que Jesus pediu para a gente. Jesus não pediu assim, ame a Deus igual, no mesmo nível que ele amou você. Jesus, ele nos dá a possibilidade da proporção. Ele fala assim, Deus amou você de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento dele. E de toda a força dele, em outra passagem fala sobre isso. O que Deus quer é que você ame a ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Ele não quer que você ame a ele na força que ele te amou, mas assim como ele te amou 100%, ele quer que você ame ele 100%. E talvez hoje você precisa se reconciliar com Deus. Talvez você precisa fazer as pazes com Deus. Talvez hoje você precisa se reconciliar com você mesmo. Talvez você precisa ter uma visão mais adequada de si. Talvez você precise enxergar a si mesmo da mesma maneira como Deus enxerga você. E entender que não importa o que você já fez, ou o que você está fazendo, ou o que você vai fazer, Deus ama você profundamente, você é objeto do amor dele. Então você também pode se amar. Então você pode também se valorizar. Não é passar a mão na cabeça de si mesmo, dos seus erros, e continuar cometendo erros, porque a gente viu que isso mata a gente. Mas é você ter uma visão adequada a respeito de si mesmo. Talvez falta isso para você ser feliz. Se você não é feliz, falta alguma dessas coisas, talvez duas, talvez as três coisas. E se as suas felicidades, elas vêm e vão, você tem momentos felizes, momentos tristes, momentos felizes, momentos tristes, talvez é porque você está oscilando em alguma dessas áreas. E aí você pode sair daqui hoje à noite com algumas definições claras a respeito disso. Paz com Deus cria o caminho para a gente ter paz com a gente mesmo. E nos capacita a podermos ter paz com outras pessoas. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelas tuas ações de amor. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio aqui na terra viver nossa vida, morrer nossa morte e nos dar a sua vida. Muito obrigado porque o Senhor, desde o início, quando nos criou para a felicidade. E a vida é tão boa quando a gente é feliz. E aí a gente consegue entender o quanto que o Senhor nos ama. Deus, às vezes a gente, por uma série de escolhas, uma série de conceitos, decisões que a gente vai tomando na vida da gente, a gente emperra em conseguir encontrar a felicidade. Talvez a gente está buscando a felicidade no que e não no quem. Queremos que o Senhor nos ajude a poder mudar isso, a corrigir isso, a entender e olhar para isso da maneira
adequada da maneira como o Senhor projetou para ser. Porque a gente quer ser feliz. E a gente quer ser feliz com o Senhor. Porque a gente também quer fazer o Senhor feliz. Pedimos a ajuda do Senhor. A gente, nessa noite, temos situações as mais diversas possíveis, Deus, aqui dentro. Problemas que às vezes nós temos com a gente mesmo, nossa autoimagem, nossa autoestima. Falta paz com a gente. Outros talvez estejam enfrentando problemas com pessoas e têm dificuldade de resolver, às vezes não sabe como dar o primeiro passo. Que teu Espírito possa ajudar nisso também. E sobretudo, para que a gente possa alcançar e manter isso, nós queremos ter paz com o Senhor. Nós queremos poder reconciliar completamente contigo. Nós queremos poder viver a vida que Jesus trouxe para a gente viver, essa vida abundante com o Senhor. Então, cada um de nós, Deus, em situações diferentes aqui nessa noite, nós sabemos que o Senhor, por ser onipresente e onisciente, onipotente, pode, nesse momento, estar olhando individualmente para cada um de nós, especificamente, intimamente e profundamente. E é isso que a gente pede, porque nós queremos ser felizes. E queremos ser felizes perpetuamente, para todos sempre, desfrutar da felicidade que o Senhor deseja que a gente tenha na nossa vida. Peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, nos dê, Deus, uma semana feliz, uma semana realizada, uma semana de encontros, de reencontros, uma semana de compreensão, de manutenção daquilo que a gente já encontrou, para que a gente não venha perder. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um de nós, que o Senhor esteja conduzindo agora a gente em paz para as nossas casas, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, e trazendo a gente de volta, Deus, ao longo da semana, ou na próxima semana, ou sempre que a gente puder estar contigo. Queremos orar pela vida do Rinaldo mais uma vez também. Queremos que o Senhor esteja com ele no hospital nesse momento, que o Senhor esteja abençoando ele, restaurando o coração dele, a saúde dele. Oramos pela vida da Lígia também, que o Senhor esteja trazendo paz para ela, para que ela possa ser feliz, independente do que está acontecendo, como a gente está querendo, Deus, que isso seja realidade na vida da gente. Pedimos, Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, e que o Senhor não deixe a gente cair na tentação de mudar o quem pelo que novamente. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.